Salve, salve, amigos! Jova aqui, a gente vamos escutar a coletiva aí do seu Carpineiro, né, para ver o que ele vai falar. E olha, resultado ruim pra gente na chave. Imagine se a gente não ganha hoje, tava praticamente fora já, né? Ruim porque o São Paulo vai ficar aí junto com o Tajeres com 3 pontos e o Barcelona de Guayaquil está indo para 4 pontos, tá? Então, resultado ruim pra gente aí. Por enquanto não acabou o jogo ainda. Mas imagine, e hoje teve próximo de acontecer da gente não ganhar o jogo. Imagina se a gente não ganha. Tava lá com os próximos 80 minutos, tava 0-0. Se a gente não ganha, não faz os gols no final aí, tchau, tchau, Libertadores, né? Mais uma vez, um catado, um arremendo do time dentro de campo. Espero que a direção tenha vergonha e mostre quem manda aí dentro são eles e não os jogadores ou o Muricy. Né? Porque eu já ouvi falar que o Muricy está segurando o Carpini, eu já ouvi que os jogadores estão segurando o Carpini. Eu não quero saber quem está segurando o Carpini. O que eu quero saber é que a direção tenha coragem de demitir esse entregador de coletes. Aí é a única coisa que eu quero saber. Vamos ver o que ele tem para falar, as desculpas de hoje aí. Ah, deve ser o Ferreirinha que se machucou, alguma coisa que ele vai falar aí para dar desculpa. Vamos lá. E a carga emocional para esse jogo ela era muito grande. Né? Sabemos que a primeira fase é um tiro muito curto. Pronto. E não vencer hoje seria um resultado muito desastroso para a caminhada do São Paulo. Eu vejo que não vejo de maneira tão ruim o que nós apresentamos. Ah, que beleza. Que nós tentamos uma situação que não era. Nós tivemos que nos adaptarmos por mais uma lesão do Ferreira que nos pegou de surpresa ontem. Falei para vocês? Né? Então é uma situação que as pessoas às vezes não fazem muita força. Né? Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, vivem o futebol, entendem que você nunca vai ter jogada combinada, você vai ter o seu melhor se você não conseguir repetir. Eu acredito no futebol de repetição, de continuidade de ideias. E às vezes as pessoas esperassem que aqui chegaria esse momento de não ter o resultado e fim do ciclo. E eu acredito no futebol de continuidade. Eu estou vendo que a diretoria do São Paulo também pensa dessa maneira, e principalmente o meu grupo. Até você eliminar hoje, nós. Com tamanhas as dificuldades... Igual eliminou no Paulista. Eu trouxe até aqui numa colinha, eu sei que isso aqui não representa nada. O que representa são os 3 pontos. Se eu não tivesse pontuado, talvez eu nem compartilharia disso aqui com vocês, mas eu só queria relembrar algumas coisas. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29, nós tivemos 26 finalizações contra 6, nós tivemos 8 chances de gol contra 0. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor que voltou hoje. Então, de 12 atletas do meu grupo, como é que a gente vai ter continuidade, como é que a gente vai ter jogada combinada, como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, que eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo no balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar, e nós vamos ter conquistas boas no São Paulo, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. Nós estamos vendo respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. Carpini, tudo bem? 2 questões rápidas, por favor. A primeira eu gostaria de saber sobre os 3 zagueiros. Como você disse, o torcedor ele entende que quando o técnico entra com 3 zagueiros em casa contra o Cobressal, o time está mais defensivo e não necessariamente é isso, né? Mas muito torcedor reclamou disso. O São Paulo, ele jogaria, se o Ferreirinha não tivesse machucado, o São Paulo também jogaria com os 3 zagueiros, primeira questão. E a segunda, o Rames, ele dá o passe para o Caleri, o cruzamento, que o Caleri escora para o meio da área, sai um gol.
e depois ele dá um passe entre linhas ali para o Igor Vinícius, né, que faz a jogada do segundo gol também. O Rames Rodrigues, na condição que ele está hoje, jogando 65 minutos contra o Talleres, 90 minutos, né, foi substituído, mas jogou os 90 minutos. Você já enxerga o Rames Rodrigues? 100% ele não vai estar, ele não está ainda, mas como um titular do São Paulo hoje, ou próximo dessa condição? Eu acho difícil falar isso agora, né? A gente precisa... Vamos ver o pós, como o Rames se apresenta amanhã. A gente sabe que hoje ele passou um pouco do limite. Nós tivemos uma conversa muito bacana. Ontem ele me procurou para a gente conversar e se dispôs a fazer o que ele fez. Eu acho isso fantástico. Isso mostra o quanto... Acho que pela primeira vez eu sinto verdadeiramente o controle do grupo, como eu tenho esses caras do meu lado e eles me dão esse respaldo. A aceitação às ideias ela é cada vez mais aflorada. Claro que isso aqui que eu falei para vocês cria uma dificuldade muito grande, né? Às vezes eu também ouvi algumas coisas e vou voltar na questão dos 3 zagueiros. A gente fala, pô, mas era um trabalho já encaminhado do Dorival. Realmente era um bom trabalho, um trabalho vitorioso de Copa do Brasil, que também teve suas dificuldades, que venceu só um jogo fora de casa e que toda conquista ela é uma reformulação, assim como todo insucesso. Então é um processo de reformulação, é um processo de novas ideias, é um processo de reconstrução, e eu digo isso para os atletas, se a gente fizer as mesmas coisas, talvez a gente não tenha os mesmos resultados, a gente precisa fazer um pouco mais, e é nisso que eu tenho trabalhado muito no meu dia a dia, nessas conversas. Eu discordo que 3 zagueiros seja uma condição de se defender. Nós respeitamos o Cobressal como nós respeitamos com esses números aqui e conquistando a vitória. Claro que em alguns momentos o nervosismo e a ansiedade por querer a vitória possa ter atrapalhado um pouco, e eu concordo com vocês, houveram erros, claro que houveram, houve na verdade, houveram não existe, né? Houve, e já aconteceu a gente não ter tanto tempo para trabalhar nessa formação. Dessa maneira, com 3 zagueiros, a gente consegue ter amplitude pelos lados, dar mais profundidade. O Ferreira que ia treinar, na verdade que treinou e que jogaria na função do Michel, não seria o Michel. O Michel também ali fez uma função de ala, pois é um atacante, um meio, um segundo volante, faz várias funções. Então nós conseguimos, na ideia nossa de ter profundidade, de protegermos um pouco mais as transições do Cobressal, que era o esperado para esse jogo, em cima de tudo que nós trabalhamos do adversário e vimos do adversário, né, de jogadores rápidos, de velocidade, jogar no nosso erro, como alguns adversários têm feito com São Paulo, né? Então nós tentamos controlar alguns erros que vinham sendo recorrentes na nossa linha de defesa. Então eu acho que quantos clubes você vê hoje no futebol brasileiro e fora do país que jogam com 3 zagueiros e não são defensivos? Eu acho que os comportamentos, o Ferrarese, o Diego jogando muito dentro do campo do adversário, claro, são situações que você precisa ter tempo, precisa trabalhar, e o meu sonho é ter todos os atletas à disposição um dia. É isso que eu espero, que a gente possa colocar essas ideias, ter essas variações para a gente poder entregar aquilo que for melhor para o torcedor e que o torcedor espera de nós, e a gente espera a cada rodada evoluir e entregar o melhor para esse torcedor que merece muito e nos apoia demais. Carpini, você tocou aí várias vezes sobre as lesões, né? Diante de tantos problemas, qual é o diagnóstico interno com relação a essas lesões? Porque tem o trauma, evidentemente, que vocês não controlam, mas existem as lesões musculares também. O Caleri, nessa daí, queria que você respondesse essa. O Caleri jogou no sacrifício e para tentar achar um time considerado titular, você falou sobre repetição. Você acha que você teve que esticar a corda em determinados momentos? Não, de maneira nenhuma, mesmo porque daqui a pouco a gente vai dizer que o trabalho que tenha feito as lesões, né? E esse problema do São Paulo, acho que já vem uns 4 anos. Você acompanha o São Paulo há bastante tempo, você sabe, isso é recorrente. É um problema que a gente precisa sim resolver internamente, todos os departamentos assumirem sua responsabilidade, isso nós já estamos fazendo. Tivemos reuniões internas ontem, antes de ontem, teremos outra amanhã, porque algo precisa ser feito, a gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos e sobrecarrega a responsabilidade em cima dos atletas. Primeiro em mim, porque eu sou o comandante e prefiro que seja assim, que a responsabilidade ela é minha, depois deles, mas a gente precisa dividir principalmente com nesses casos. E se eu te pegar todos esses dados aqui, ó, muitos desses aqui não foram muscular. O Moreira é um caso que há um tempo ele já vem com essa recidiva, não é de esticar a corda e do trabalho. Luiz Gustavo vinha já com uma situação de um tendão que já não foi a primeira vez que ele sentiu. O Nestor, quando eu cheguei aqui, ele já vinha de uma cirurgia. O Lucas, o Rato e o Rafinha, foi uma lesão de fratura. Então, se você pegar um balanço aqui, o Negruti machucou na base, não foi com nós. Nós descemos para jogar para dar hit para ele estar conosco. Então, se você pegar um balanço positivo,
positivo não, balanço de lesões, não foram tantas lesões musculares. Não é o trabalho, não é a carga de trabalho, porque o nosso fisiologista é o mesmo, os preparadores físicos da casa são os mesmos, e o trabalho e o estímulo, sim, é um pouco diferente. Eu quero um time de mais intensidade, eu quero um time um pouco mais competitivo, talvez isso possa, mudanças de comportamentos possam, quando altera-se os estímulos, requer uma adaptação. O Caleri só jogou porque é o Caleri. Entendeu? André, boa noite. Seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, em pouco tempo que você chegou ao clube, e a gente não acompanha o dia a dia, então a gente não tem uma noção muito grande do que acontece internamente, mas externamente parece que você se adaptou muito bem ao clube, ao time, e à maneira como o Carpini te coloca no jogo também, hoje jogando junto com o Caleri, não substituindo o Caleri. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua adaptação e como tem sido esses trabalhos. Carpini falou sobre conversas que vocês tiveram também nos últimos dias. Queria que você passasse um pouquinho para a gente com relação a isso. Boa noite. Primeiro destacar essa entrega da equipe durante todo o jogo. Acho que isso é fundamental. Isso foi visível, né? Um jogo completamente truncado, onde a equipe teve que esperar para poder achar os espaços e na hora certa os espaços vezes para a gente poder sair daqui com a vitória. Foi muito fácil se adaptar a esse grupo, a esse clube. É um grupo maravilhoso, é um grupo de pessoas com caráter que trabalham muito e eu me identifico com isso. Eu sempre falei, acho que disse isso na minha entrevista quando eu cheguei. É um grupo com mentalidade de campeão e eu vim para cá para isso, para poder brigar junto com eles e estar junto. Vou falar de mim, que o professor, a gente sempre conversa bastante sobre futebol, para saber aquilo que a gente pode afetar os jogos, de que maneira, de que forma. Então, não só comigo, mas com todos os companheiros eu também vejo. Temos esse espaço que o professor dá para nós também, para a gente poder falar. Boa noite, Carpini. Eu queria tocar em assuntos na mesma seara, mas são alguns pontos específicos, mais na questão tática. Primeiro, os três zagueiros hoje, a gente reparou que, principalmente no primeiro tempo, tinha talvez uma certa falta de paciência para trabalhar um pouco a bola, e por vezes a gente viu até o Ferrarese esticando um pouco mais as jogadas. É algo que passa ainda por um ajuste, queria que você comentasse sobre isso. Ainda dentro do esquema de três zagueiros, como isso dá talvez uma liberdade para o Rames ser o Rames numa totalidade de futebol dele, o camisa 10, sem se preocupar. Obrigado. Então, uma coisa ligada à outra. E o terceiro ponto, eu fiquei na dúvida na tua primeira resposta. A mudança do esquema tático foi pela ausência do Ferreirinha ou você identificou que depois daqueles 17 dias algo precisava mudar e que nas conversas que você teve com os jogadores poderia ser uma alternativa? Bom, primeiro os três zagueiros sim, é uma adaptação, nós fizemos poucos treinos nessa formação, e já adversários como foi hoje, onde eles colocam os 11 jogadores na parte defensiva, se a gente não tiver paciência de circular a bola, né, deixar o campo um pouco maior para que a gente possa encontrar os espaços e usar a capacidade que tem o Rames, o Luciano, o próprio Alisson de penetrar, seja com passe ou com uma infiltração e criar situações de gol. A tomada de decisão é do atleta, às vezes quando alonga a bola não é uma coisa trabalhada, claro que em alguns momentos pode acontecer, mas requer tempo, requer paciência e repetição. Em relação aos três zagueiros, também é uma maneira de dar um pouco mais de suporte, né, já que nós temos um cara da capacidade do Rames, mas a gente sabe que o Alisson não faz o que o Rames faz e o Rames não faz o que o Alisson faz, né? Então a gente precisa também equilibrar isso coletivamente, os três zagueiros de certa forma equilibra, a gente está buscando uma melhor alternativa dentro daquilo que nós temos. Eu trabalhei com uma linha de 4, jogando com Ferreira, como nós fizemos na Argentina, em Córdoba, depois uma linha de 3 também com Ferreira, e foi aí que o Ferreira se sentiu no treino e acabou ficando de fora, e eu nos treinos me senti mais seguro, até porque a gente vinha sofrendo um pouco, como eu falei anteriormente, com alguns erros por aquele lado onde o Ferrarese entrou e o Diego, e fez um equilíbrio muito, muito interessante, consistente. Não estou aqui, daqui a pouco a gente tem que tomar cuidado com as palavras, daqui a pouco vai dizer, pô, tirou o Wellington, porque o Wellington não é, a gente via que algumas coisas não vinham saindo da maneira que nós gostaríamos, e até buscando esse equilíbrio que você falou. Isso foi uma das situações que nós tentamos, e nós fizemos sim nessa intertemporada, e vale lembrar, não sei se vocês vão comentar depois ou não, mas é uma intertemporada com 14 atletas, né?
Então a gente teve o tempo, mas não teve. Então, mais uma dificuldade, mas isso faz parte da minha profissão, isso faz parte de trabalhar num clube dessa grandeza, onde as repercussões de tudo elas são muito grandes, da derrota, da vitória, e a gente está muito preparado para isso, para continuar no nosso dia a dia fazendo o nosso melhor e buscando alternativas dentro das dificuldades que vão surgir no decorrer da nossa caminhada. Faltou alguma, não, né? Carpini, André, boa noite aos dois. Se me permitem 2 perguntas, vou começar pedindo para o André responder 2 imagens que ficaram bem marcadas na noite. A tua, ajoelhado na hora que o VAR estava traçando as linhas para decidir ali se o gol tinha sido legal, queria que você comentasse um pouco o que passou na tua cabeça ali, né? O primeiro gol pelo São Paulo, você ali bem ansioso, imagino. E para o Carpini também a imagem dele que ficou no final do jogo, você indo agradecer um setor ali, uma parte da arquibancada da torcida, você saudando e batendo no escudo. Queria que vocês comentassem essas imagens, o André e você, por favor. Por favor. Eu, naquele momento, né, acho que meu primeiro gol com a camisa de São Paulo e dentro do Morumbi, é um gol muito especial, dentro também de uma Libertadores, num jogo também que a equipe precisava para poder desbloquear o jogo. E ali naquele momento que o VAR começa a traçar linhas, a gente fica na indecisão se estava ou não, se foi gol ou não, né? Então eu me ajoelhei ali para poder pedir ao meu Deus essa bênção que seria esse gol. E da minha parte, eu saudei aquele lado da torcida, mas o meu agradecimento é especial por todo o torcedor do São Paulo, até mesmo pelos que estão um pouco insatisfeitos por esse momento, e é compreensível que eles possam ter paciência e valorizar a entrega dos atletas e entender que a gente está num processo de melhora, de reconstrução, de implementação de ideias, e eu fui naquela direção porque aquela parte da organizada ali da Independente, não sei se pode citar ou não, mas acho que eu faço o que eu quero, falo o que eu quero, nem tudo eu devo falar, mas nesse momento foi uma torcida que da onde eu mais recebi apoio todos esses dias, então eu me sinto na obrigação de pelo menos ir lá e saudá-los e bater no escudo em forma de respeito, porque ali não é pela organizada, é porque eles representam também parte de todo o torcedor de São Paulo que esteve presente hoje no Morumbi. Carpini, boa noite. Você falou das críticas exageradas, né? Talvez na sua visão. Você esperava isso tão rápido, talvez, essa pressão tão grande quando chegou ao São Paulo? Claro que você até na sua chegada falou que esperava justamente esse tipo de pressão. Se teve algo que especificamente te chateou, porque até sua postura tá diferente, e até sua vida pessoal, em um dado momento, foi colocada em jogo. Minha vida pessoal é minha vida pessoal. Sim, obviamente, mas isso te Vamos chateou falar do também? jogo. Mas isso te chateou também? Se falar da sua vida pessoal, você não se chateia? Não, claro, obviamente. Mas mais coisas te chatearam? Você acha que é exagerado tudo que estão falando a respeito de você? Não, é respeitoso. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião alheia. Eu tenho opinião contrária, você tem a sua. Você pode entender que não é exacerbada a cobrança, às vezes eu entendo que sim. A gente tem que se respeitar e trabalhar. O que eu esperava do São Paulo é tudo que eu estou vendo. Um time, um clube gigante, cheio de história, onde passaram grandes craques, grandes treinadores, e todos eles, até os treinadores, tiveram dificuldades no início da caminhada. Se a gente lembrar, em 92, eu falo isso com propriedade, porque eu acompanho o São Paulo a minha vida toda. Em 92, o Tele estreia na... Não estou me comparando ao Tele, não, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai falar, comparou o Tele. É sempre um trechinho que... Né, e o momento meu, eu tenho que tomar cuidado. O Tele estreia na Libertadores com 5 ou 6 derrotas. Uma goleada do Palmeiras, se eu não me engano, alguma coisa assim, um momento bem ruim, onde era muito uma cobrança também muito pesada, e termina sendo campeão da Libertadores e Mundial. O que eu quero dizer com isso, eu sou igual, não, de maneira nenhuma, não estou me comparando, não estou comparando os momentos, só estou dizendo que mesmo. Todos passam por isso em algum momento da vida, e para trabalhar nesse nível aqui num clube como o São Paulo, você tem que estar preparado para tudo isso. E eu me sinto muito preparado e respaldado. O momento que eu não tiver o respaldo da diretoria e dos atletas, aí não tem sentido. Enquanto eu vejo o quanto esses caras correm por todos nós, e eles fazem aquilo que é proposto, e eu vejo pelos números, eu entendo a chateação do torcedor quando busca um futebol mais vistoso, mas realmente não ter todos os atletas à disposição é muito, muito complicado, é muito difícil você dar um padrão. E em relação à minha vida pessoal, eu acho muito... Assim, não vou comentar em relação a isso, porque, como eu disse, é a minha vida pessoal. É claro que a gente fica chateado, mas as providências foram tomadas, as pessoas que fizeram isso, elas respondem criminalmente, até para não ficar nenhuma pergunta sem resposta.
Eu acho isso baixo, mas a gente fazer o quê? As redes sociais, elas deram voz e não deram assinatura. Você é um repórter que você escreve, busca as suas informações, as suas fontes, e assina aquilo que você escreve, você é responsável por aquilo que você faz. É um outro perfil de... Então, no momento onde as coisas tendem a acontecer, tudo se potencializa mais. Qualquer coisa que você fale, coisa que você faça, qualquer coisa da sua vida pessoal, ela toma uma proporção muito grande. Mas isso não me atrapalha em nada, não me afeta em nada. Eu sei das minhas origens, de onde eu vim, quem eu sou e onde eu quero chegar, e o porquê eu tô aqui no São Paulo. Carpini, boa noite, parabéns pela vitória. Você citou muito sobre continuidade, né? De você acreditar que a continuidade no futebol é muito importante para o sucesso da equipe. Agora a gente começa a entrar numa fase em que há muitos jogos em sequência, né? O São Paulo volta a disputar a Libertadores no final do mês, mas tem 3 jogos aí no Campeonato Brasileiro, quarta e domingo. E por mais que essa continuidade seja importante para você, eu acho que você vai ser meio que obrigado a rodar um pouco o elenco, até para evitar o risco de mais lesões no seu grupo visando os próximos jogos. É isso mesmo? Como que você tende a lidar com esse problema, entre aspas, considerando que a sua filosofia é de continuidade, de dar rodagem para esse mesmo grupo, esse mesmo time, enfim? Viver jogo a jogo, tentar recuperar o mais rápido possível alguns atletas que possam vir nos ajudar, saber que essa sequência que nós vamos entrar, a gente precisa estar sempre pontuando, somando, melhorando, e vale frisar que hoje nós temos, deixa eu pensar para não falar besteira, 25 atletas contando com os goleiros à disposição para fazer essa maratona aí. E a gente precisa vencer, porque o São Paulo precisa vencer sempre. É o tamanho do São Paulo, é o tamanho do nosso desafio. A gente vai trabalhar para isso. A gente tem um elenco qualificado, né? A ausência de uma oportunidade de outros. Claro que vamos esbarrar de novo, talvez na falta um pouco de entrosamento, na falta das jogadas combinadas, tudo aquilo que eu gosto e que as minhas equipes sempre fizeram. Se você puxar o retrospecto do meu trabalho, né? As equipes sempre muito consistentes, compactas, tomam poucos gols. E aqui a gente tem tido esse desafio e esse aprendizado e a oportunidade de nos melhorarmos, de errar, de melhorar, de fazer melhor. Então a gente espera viver jogo a jogo e ver o que a gente tem de melhor para cada partida, para cada competição, né? E recuperar o mais rápido possível. Qualquer ganho que nós tivermos de um atleta que seja vai ser muito útil, vai me ajudar muito. Encerramos então. Então é isso, galera. Entrevista coletiva aí do Carpini encerrada. Eu percebi algumas coisas aí, umas alfinetadas lá no pessoal da Barra Funda. Eu percebi umas alfinetadas do Carpini com esse número enorme de jogadores aí lesionados e que dificilmente voltam, né? A gente teve hoje o retorno do Caleri, mas ao que eu entendi aí, o Caleri jogou, mas jogou limitado. E jogou por ser o Caleri. Ele deixou isso bem claro. Ele deu umas alfinetadas. A gente já sabe desses problemas aí de departamento médico de São Paulo, preparação física, a gente já conhece faz muito tempo, né? Mas isso também não serve para mim como desculpa, porque o São Paulo tem um elenco qualificado. E com os jogadores que ele tem à disposição hoje, o mínimo que a gente esperava do time é ter um padrão de jogo. Tá? Ao mesmo tempo aí que eu concordo com algumas coisas que ele falou, a outras eu discordo. O São Paulo deveria sim ter um padrão de jogo. O São Paulo deveria ser um time encaixado. E não é. Não é um time encaixado, né? Mas enfim, deixa a opinião de vocês, que é muito importante. Se inscreva no canal. E foi um alívio, né? A palavra é essa, alívio a vitória do São Paulo. Porque se a gente não ganha, ó, o Tadjeres estava perdendo aqui. Vamos ver quanto terminou. Opa, empatou. Então, o Tadjeres empatou nos acréscimos. O Tadjeres empatou nos acréscimos, tá? 8 minutos de acréscimo, o Tadjeres empatou agora. É importante isso. Por quê? Se o Barcelona de Guayaquil vence, galera, ele iria para 4 pontos, deixando o Tadjeres com 3. Junto com a gente. Com o empate, o Barcelona de Guayaquil fica com 2 pontos. Com 2 pontos, tá? E o Tadjeres fica com 4. O Tadjeres fica na liderança, mas o São Paulo ainda continua 1 ponto na frente do terceiro colocado. Se o Barcelona ganha, o São Paulo fica com o mesmo
número de pontos do Tajeres, que seria o segundo. Então, eu enxerguei esse empate muito positivo aqui na rodada pra gente. Tá? Lógico, o Tajeres jogou contra o Barcelona já e contra o São Paulo. O São Paulo e o Barcelona já enfrentaram o time mais fácil, que é o Cobressal. Né? Enfim, a gente não pode perder o jogo do Barcelona de Guayaquil lá, tá? Senão vai azedar. Tá? No mínimo empate. Deixa o Triplo C, curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Tamo junto. Salve, salve o Triplo.